Olá, amados, a paz do Senhor. Gente, outra coisa que eu não poderia deixar de falar a respeito desse assunto aqui, que lá o reverendo, o pastor, sei lá o que, tocou aqui sobre essa questão da mulher samaritana, né? Para vocês verem, contexto fora de texto é pretexto para pecar, né? Então, vamos lá. Aí ele mencionou aqui, né? Vocês viram aí desde o início que ele mencionou que a pessoa que se une, um relacionamento, né, amoroso, vai se morar junto, já se considera casamento. Aí a gente volta aqui para a Bíblia, lá em João 4, né, para a gente ver, para você ver que texto fora de contexto é pretexto para pecar, né? E ele diz, né, que ali o marido dela, o primeiro marido, você vê ou vai ouvir o áudio, o primeiro áudio, o áudio dele, né? Que ele deixa claro que o primeiro marido dessa mulher aqui, né, que é a primeira pessoa que ela ficou, que ela viveu maritalmente, é marido dela, é homem, ou seja lá, né? Porque ele disse é homem, marido, pronto, que seja. Você vê que ele deixa bem claro que o primeiro homem, o marido dela, era esposo dele, marido, homem, né? Marido, homem. E aí a gente vai ver bem claro aqui no versículo 16, né? A gente vai prestar atenção nesse versículo 16, 17 e 18. Olha o que Jesus disse, né, no 16. Né? Jesus, ele sabe de toda a situação, de toda a história da gente, assim como sabe da história da pessoa. Sabe ali se a pessoa está vivendo um casamento, ou se a pessoa está vivendo um relacionamento, ou seja lá. De Deus nada escapa. Aí ele vai dizer assim, Jesus, né? Disse-lhe Jesus, vai, chama teu marido e vem cá, né? Aí no 17, a mulher, agora quem respondeu foi a mulher. Olha o detalhe dessa mulher. Essa mulher aqui, certo? Essa mulher aqui, ela falou a verdade, ela falou com a verdade é que ela falou a verdade, porque se ela falasse mentira, Jesus realmente repreenderia ela em alguma coisa aqui, mas ela foi e falou a verdade aqui no 17. Ao que lhe respondeu a mulher, não tenho marido, não tenho homem algum, né? Marido, homem. Replicou-lhe Jesus, aí Jesus no mesmo 17 aqui, bem disseste, não tenho marido. Ou seja, Deus dizendo, bem verdade que você não tem marido. Deus, como se Deus estivesse dizendo na linguagem da gente, né? Realmente, é verdade que você não tem marido. Dizendo na linguagem da gente. Aí vejam aqui o 18, os detalhes aqui. Porque 5 maridos já tiveste, ou seja, 5 homens. E esse que agora tens não é teu marido. Isto disseste com verdade. Ou seja, ela mesma disse que não tinha marido. Ela disse que ela não tinha marido. Ela, a própria pessoa, que é a própria, né, mulher que disse que não tinha marido. Será que ela não sabia que ela estava em pecado? Sabia. Certo? Por isso que ela disse, não tenho marido. Ou seja, ela sabia que ela estava em pecado. Era como se ela soubesse que ela estava em pecado, que ela estava vivendo em pecado. Não tenho marido. Porque para se considerar marido, tinha que se casar, né? Para se considerar marido, tinha que se casar. E aí no 18, gente, né? Você vê verdadeiramente aqui, né, no 18, a palavra diz o quê? Porque 5 maridos, Jesus falando, porque tu tivesse 5 maridos,
E o que tu estás agora não é teu marido. Ou seja, ela se relacionou com 6 homens. Olha o detalhe aqui. Que ela teve 5 casos. 5 relacionamentos. 5 casos. E o próprio Jesus aqui, né, deixando claro que ela não teve, certo? Que os 5 que ela teve não era marido dela. Ou seja, os 5 eram relacionamentos que ela teve. Certo? 5 compromissos, 5 relacionamentos. O próprio Jesus falando aqui. Certo? O próprio. Certo? E aí, o sexto, que ela estava agora, ela já estava no sexto. Ela teve 5 que não foram marido dela, foram um relacionamento. E o sexto que ela estava também era um relacionamento e não era o marido. Ou seja, gente, quando a gente presta atenção e vai ler a situação direitinho aqui, né, eu tava doidinha porque eu saí hoje, eu gravei esses áudios hoje, mas eu tinha plena certeza que tinha alguma coisa errada aí nesse texto que o reverendo, seja lá quem foi lá, fez. Eu tinha certeza que tinha algo que ele passou em branco com um detalhe. O detalhe aqui é que Jesus deixou bem claro, o detalhe aqui que está entre o 17 e o 18, é bem claro que ele e ela, né? Ela mesmo deixou claro que ela não tinha marido, ou seja, ela não omitiu, certo? Ela mesmo declarou que ela não tinha marido, né? Já no 17 e no 18, Jesus deixa bem claro. Jesus já aqui já desmascarou a situação. Deixou bem claro que ela nunca foi casada. Como é que eu posso aqui, certo? Chegar aqui e dizer, porque ele disse, né, que aquele marido daquela mulher, né, o reverendo, ele chega a dizer que o primeiro pessoa com quem ela casou, né, ou seja, a primeira pessoa, o primeiro ficante dela, né, o primeiro companheiro, no caso, era marido dela. Ele deixou claro porque ela tinha vivido com ele, o primeiro. Olha só aqui o que Jesus, né, já descartou aqui a situação aqui. O próprio Jesus fez isso aqui, certo? Ele deixou bem claro aqui que ela estava em pecado. Deixou bem claro que não era marido dela. Foi o próprio Jesus que disse. Ela, né, confirmou, ela mesmo falou, mas Jesus reafirmou aquilo que ela falou e ainda detalhou. Disseste bem. Falasse a verdade. Porque tu tivesse 5 maridos, 5 homens, seja lá, e nenhum deles foi teu marido. Nenhum deles foi teu homem. E esse que tu estás agora também não é teu marido, não é teu homem. Então a gente desmascara a farsa desse reverendo aí, seja lá. Né? Desmascara aqui a farsa, gente. Desmascara. Então, é por isso que eu digo a vocês, leiam os textos, não deem ouvido a qualquer coisa, a qualquer, certo, pastor, a qualquer pessoa que chega lá, certo? Eles usam a Bíblia, gente, eles usam a Bíblia. É claro que essas pessoas, para ficar fora do contexto, usam a Bíblia, e quem não lê, não presta atenção nesses detalhes, acaba acreditando. Porque, certo, uma pessoa que não tem esse conhecimento todo, acaba, ele leu aqui, né? Ele mencionou, você vê que ele mencionou João 4, certo? Deixando claro aqui que o primeiro marido daquela, certo? Que o primeiro companheiro daquela pessoa se tornou marido dela. Mas aqui você vê que Deus desfez. Ela mesmo confessou e Deus, né, só confirmou que ela mesmo disse, que a mulher disse. Então ela vivia em um relacionamento. Então, vocês veem essa situação aí todinha, né? O inimigo, ele tá usando de todas as formas para destruir casamento. Aí veja agora a nova de Satanás que me aparece, né? Quando a pessoa tá casada, aí Satanás começa a colocar dúvida na cabeça da pessoa, para que a pessoa ache que o primeiro marido dela, usando esse texto de João, pegando alguns textos fora, né? E concentrando, mas você vê que ele concentrou toda a base dele nesse texto de João.
Ele concentrou a base dele aqui no texto de João. Se vocês prestarem atenção, ele concentrou essa base aqui no texto de João, que desfez toda a teoria dele. Em toda conformidade aqui, desfez totalmente a teoria que ele fez. Certo? Ele tentou, enrolou. Você vê aí que ele enrolou, ele falou sobre as leis lá, falou tudo e tal. Mas você não viu que ele centrou. Ele não centrou, certo? Nesse caso de João aqui, 4, né? Aqui da mulher da Samaria aqui. Você vê que ele não focou. Ele voltou lá para o Antigo Testamento, que o Antigo Testamento, né, nós não vivemos mais pela lei. A lei foi abolida. Nós seguimos algumas leis civis. Né? O que foi deixado do Antigo Testamento foi as leis civis, as leis, né, que estão ali obrigatórias no Antigo Testamento, que acompanhou. Só que ele fixou muito no Antigo Testamento. E o Antigo Testamento não é válido mais para a gente nos dias de hoje. É válido o que Jesus disse. Acabou-se. O que é válido para Jesus do casamento foi o que ele determinou já aqui no Novo Testamento. Então a gente não podemos voltar muito no Antigo Testamento e querer trazer o Antigo Testamento para os dias de hoje. Foi o que ele quis trazer. Ele quis trazer o Antigo Testamento para os dias de hoje. Certo? Ele quis trazer. Mas a lei foi abolida. Certo? A lei foi abolida. A gente tem algumas leis que acompanham o Antigo Testamento. Mas não é todas elas. A lei foi mudada por Cristo. Hoje nós vivemos pela lei de Cristo. Aquele que tirar uma vírgula da lei de Cristo anda errado. Certo? Então a gente tem que fixar mais. O Antigo Testamento está aí para o nosso aprendizado. Tá. Porque é para a gente não cometer exatamente o Antigo Testamento. Está aqui. Né, que é algo que esse pessoal parece que muitas vezes joga. Tem uns que usam o Antigo Testamento para o seu bel prazer. Né? E tem outros que usam para escapulir de alguma coisa, para dar alguma face. A gente vê que eles usam muitas vezes o Antigo Testamento e bota um jugo sobre as pessoas hoje, usando o Antigo Testamento com a lei do Antigo Testamento. Aí as pessoas não sabem mais ou menos aqui, né? Não entendem essa situação de separar o Antigo da nova lei. O Antigo Testamento ele está aqui para servir de exemplo para a gente. O Antigo Testamento é mais para a gente conhecer como elas as leis antigamente e para a gente ver as mudanças, né, da lei de antigamente. E a gente vê as mudanças que houve depois da morte de Cristo, né, quando a gente ouve que houve uma reviravolta. E antes era assim, depois ficou assim. Então o Antigo Testamento está mais para a gente não cometer os mesmos erros do povo de Israel, certo? É tudo ensinamento do povo de Israel ali, né? Tudo ensinamento ali, as coisas do Antigo Testamento é mais para o nosso ensinamento, para o nosso aprendizado do que para a gente seguir. É para a gente seguir o Novo Testamento, não é para seguir o Antigo. Tem muita gente que se prende no Antigo Testamento. Você vê que esse reverendo aí, ele se prendeu muito, ele se fixou muito no Antigo Testamento. Não via ele falar sobre o Novo. Então, o Antigo Testamento, a gente precisa entender que o Antigo Testamento é para nosso aprendizado, para a gente não cometer os mesmos erros, certo? Que o pessoal dali daquela época, daquela geração, fez. Certo? Porque continua válido ali. Certo? Os 10 mandamentos que foi posto ali no Monte Sinai continua válido para nós nos dias de hoje. Só que nós não somos judeus, não somos os hebreus, somos os gentis, certo? Tem leis para os gentis, assim, certo? A gente vê claramente no Antigo Testamento. Então é isso que eu deixo aqui para vocês, gente. Né? Diante dessa situação vai surgir muita coisa ainda, pastores distorcendo, usando versículos isolados, né? Usando texto fora do contexto para dar pretexto ali. Então, cuidado, gente. Onde vocês vê,
certo? Lembre-se aqui que casamento para Deus é muito importante, que casamento, Deus, ele não ia, certo? Deus não ia tratar de um assunto que é tão importante para Deus, casamento. Vocês acham que Deus ia tratar de toda forma, de todo jeito? Não. Temos que ter o cuidado, porque Deus, ele é muito minucioso no casamento, certo? Existia leis cerimoniais lá, como eu disse, né, que tinha que ser feito ali, seguido ali, né? Mas muitas dessas leis cerimoniais que existiam lá para o povo de Israel, a gente não pode fazer mais. Mas as leis civis, sim, né? Tem leis civis, né? A gente tem que entender de leis civis, né? Tem as leis civis. Então, as leis civis do Antigo Testamento, certo? A gente acompanha, certo? Acompanhou de geração em geração, vai acompanhar, que são as leis civis. Né? O casamento não é uma lei civil? Pronto, são leis civis, certo? São leis civis. As outras coisas, né, que são outros tipos de lei, ficou ali, né, que são as leis cerimoniais. Existia ali naquelas épocas as leis cerimoniais, certo? De como se fazer um culto, de como se fazer um casamento, certo? Os detalhes, como é que tinha que ser feito. Hoje a gente não faz como o casamento do mesmo jeito, né? Nos detalhes ali como o povo hebreu se casava. As leis civis e as leis cerimoniais. Então a pessoa tem que entender até aqui do que é lei cerimonial, que seria mais aquele... A lei cerimonial é mais aqueles atos religiosos. E a lei civil é o que a gente segue. Certo? Que a lei aí, certo? Aí do governo, a gente não segue essas leis. É a lei civil. Essas leis foram expostas para o homem. Foram essas leis que Deus expôs ali, certo? Essas leis civis que foram expostas no Monte Sinai, e Moisés ali distinguiu ali o que seriam essas leis civis, né? Com leis cerimoniais, como é que tinha que ser. Então, as leis civis, elas existem. Por isso que os 10 mandamentos, eles reinam até hoje, que são leis civis para o povo, certo? Leis são para o povo. Então, é isso que eu queria aqui, gente, falar aqui, né, a respeito desse assunto, né? Como eu disse aí, vocês ouviram aí o áudio, certo, do pastor, ouviram o áudio do pastor e ouviram aí a pergunta da pessoa. Peço a alguém que né, faça uma caridade aqui, que se ouviu meu áudio, envie para essa irmã, se conhece essa irmã, certo, do áudio, se conhecer, certo? Manda esses áudios para ela, esses áudios que eu falei aqui, para esclarecer a mente dela, para ela entender, para ela não ficar presa, certo, ao que Satanás está dizendo através, certo, dos homens, certo? Porque desfez totalmente ali. Só João 4 ali, né, da mulher samaritana, desfez todo o contexto dele fora do pretexto. Eu concordo até certo ponto onde ele fala das leis cerimoniais. Ele falou muito em lei cerimonial, mas esqueceu de falar das leis civis, né? E a gente tem que lembrar dessas leis civis, certo, que foi instituída por Deus. E o casamento, ele faz parte de uma lei civil. Por isso, o casamento precisa ser no civil, porque faz parte da lei civil. Se você vê lá os artigos tudinho, é na lei civil. Se você for para você abrir aí os artigos aí, até na internet tem, você vai ver lei civil, não sei o que, número e aquele coisa. É tudo lei civil. É tudo lei civil. Você vai ver o artigo tal e tal. A gente não pode separar. Então, as leis cerimoniais é mais para o ato, mais para aquelas coisas religiosas mesmo, casamento religioso. São as leis cerimoniais, certo? Que existia naquele tempo quando o casamento era feito, né? Então é isso aqui, tá, gente? Leis civis e cerimoniais. O casamento é uma lei civil, não é uma lei cerimonial. Fora que a própria palavra de Deus diz o quê? Que não é o Antigo Testamento era feito assim. Quando a pessoa se unia àquela pessoa, se tornava uma só carne, né?
Mas em que fundamento? Hoje é assim? No Novo Testamento é assim? Não, não é assim, certo? Não é assim, né? Até porque se qualquer pessoa se deitasse, um detalhe aqui que eu queria falar, né? Que eu queria falar. Se um relacionamento desse tipo fosse considerado casamento, certa pessoa ir conviver com uma pessoa, então não existiria o pecado de fornicação. Fornicação seria escasso. Porque fornicação é o sexo praticado, né, entre solteiros. Não é isso? Então veja, é só a gente ir direitinho, né, vendo que uma coisa não coisa que a outra vai tirar a outra. E não podemos tirar uma vírgula da palavra de Deus, uma vírgula, certo? Então o que acontece? Se relacionamento, se juntar, realmente só se juntar, só ter o ato, o coito ali, certo? Fosse ali ser casamento, então nós teríamos que abolir da Bíblia dos Hebreus, porque existe o nome porneia e mocheia, né? Mocheia, seu nome é porneia, né? É prostituição, fornicação, né? E o outro mocheia, né? É adultério. Então eu teria que tirar aqui a fornicação. Eu teria que tirar a fornicação. Então o pecado de fornicação não existiria. Seria escasso. Certo? E de onde é que vem mocheia e porneia? Do grego, do original da Bíblia, né? Do original da Bíblia. Então, se fosse considerado casamento, por que então existiria, certo? Fornicação, pecado de fornicação. Porque o pecado de fornicação é o que, gente? Sexo praticado entre solteiros. Sexo, né? Fornicação é o sexo praticado entre solteiros, pessoas solteiras. Então, logo, desfaz toda a questão aí desse reverendo, desse pastor, seja lá quem for. Né? Apóstolo, seja lá. Então, desfaz, certo? Já, pelo menos no início, tudo bem, mas tudo que ele falou nos 14 minutos de áudio que ele gravou, meu Deus do céu, a maioria ali entra em incoerência com a questão lá do relacionamento que ele disse que aquela mulher tinha, que o primeiro relacionamento já desfiz a situação. Que nenhum dos maridos dela, ela teve 6. E nenhum deles era marido dela. Nem homem dela. Certo? Então vejam aí como é fácil enganar as pessoas. É muito fácil enganar as pessoas dessa forma. Né? E outra coisa, né, gente? Se fosse assim também, né? Um detalhe aqui, outro detalhe. Se fosse assim também, então crianças de 10, 12 anos, 9, 8 anos fazem sexo. Certo? Né? Então eu tinha que considerar casamento. Né? Aí essas crianças crescem. E aí? Teria, então, né, se elas praticam, seria, vamos dizer que um adolescente de 11, 12 anos pratica, né? O sexo. Aí essas crianças não sabem de nada, não tem cabeça, não. Aí vai namorando, quando cresce, casa com outra pessoa. Aí imagine só. É da gente ficar pensando, né? Então tem gente que eu acho que não tem uma cabeça boa, não. Né? Eu fiquei ouvindo o áudio, eu digo, meu Deus, quanto absurdo nesse áudio. Me deu uma luz aqui, porque olhe, né? Me deu uma luz aqui. Aí Deus vai iluminando a nossa mente, né? Então é isso aqui, gente. Certo? Então, se unir, ter sexo certo? É casamento, né? Primeiro que foi abolido, né? Antigamente, claro, pelo sexo a pessoa se tornava casamento, mas com
a corrupção do homem com o pecado, isso acabou. Isso acabou. E você vê isso, que isso acabou lá, foi acabado depois que Deus, né, fez as leis civis ali. Acabou, isso acabou. Certo? Porque senão hoje as prostitutas, né, como eu costumo dizer, as prostitutas estariam casadas, gente. Todas casadas. Certo? Todas as prostitutas hoje estariam casadas. Se assim fosse, só por causa do sexo. Né? Como se o sexo sela só o matrimônio. Né? Aí outra coisa, né? Deus apoiaria uma coisa dessa? Na corrupção? Né? É claro que Deus deixou determinado como é que tem que ser o casamento para determinar casamento, como eu disse. Sempre. As coisas de Deus é perfeita. Deus não deixa nenhum detalhe, e esses detalhes estão na Bíblia. Vocês acham que o casamento ia passar despercebido por Deus? Oxe, Deus encaminhou cada detalhe, ele deixou bem claro como era feito os casamentos, como é que tem que ser casamento, como é que o marido tem que tratar a mulher, até nisso aqui, ó. Como é que o marido tinha que tratar a mulher, como o homem tinha que tratar a esposa. Será que Deus não é detalhista ou não? Porque tá tudo na Bíblia. Deus ia tratar o assunto assim, de todo jeito, como ele tratou lá. Então a gente tem que ter o cuidado, o mínimo de cuidado, gente, com essas coisas que a gente ouve, porque ó, dessa agora que eu ouvi, vai surgir várias, certo? Vai surgir várias e várias e várias e várias e várias. Digo para vocês que vai surgir muitas ainda, certo? E texto fora de contexto. Certo? Pode vir aqui trazer o que for. Pra mim, né? Já não vai desfazer a opinião de Deus nunca. Porque a opinião de Deus não muda. Né? Então, deixo isso aqui pra vocês e tenham cuidado. Amém? Que Deus abençoe vocês.